Bom dia, irmãos. Eu me achar aqui primeiro. Irmãos, o pastor Marcos agradeceu esses dias conosco. Com certeza, para um servo que está no campo, trabalhando sem a oportunidade de estar congregando em uma igreja, é muito bom quando ele pode desfrutar um pouco disso, né? Conversar com irmãos, eu creio que seja uma das maiores dificuldades de ir para a missão, né? Não tem irmãos para compartilhar das suas necessidades, não tem um culto de oração como nós tivemos na quarta com ele. E dá para ver a felicidade dele de poder participar um pouco conosco da nossa igreja. Ele agradeceu aos irmãos pela recepção. O que me faz pensar um pouquinho sobre o quanto nós valorizamos isso, né? Algumas coisas a gente só valoriza quando a gente perde, né? Quando a gente não tem a oportunidade. Fica a lição pra gente, né? A gente poder valorizar um pouco mais, poder estar na casa de Deus, poder ter irmãos próximos de nós para nos fortalecer, para simplesmente compartilhar as nossas necessidades e poder desfrutar, né? Aqui nós acabamos de cantar hinos. Não somos muitos, não somos os melhores cantores, os melhores instrumentistas, mas nós temos uma igreja tocando e irmãos cantando junto, né? Lá quando eles fazem o culto de sábado, é ele, a Marinalva e a Bia cantando, né? São 3. Quando estão todos. É difícil, né? Que nós louvemos com mais prazer. O que me leva também, e eu quase mudo a mensagem toda, ao hino que nós cantamos, né? Agora, sentis Jesus benigno, de que me serve andar? Será que isso é uma verdade na nossa vida? Será que realmente só vale a pena para nós andarmos se for com Jesus? Ou que me serve é andar e eu vou atrás de Jesus para ele me dar as melhores condições? Mas isso não está tão fora assim da nossa meditação, tá? Por isso que eu estou gastando um tempinho falando um pouquinho sobre isso. Vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Números 21. Números capítulo 21, versículos... A princípio, vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava para o lado sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se, de fato, entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel, e lhe entregou os cananeus e os israelitas. E os israelitas destruíram totalmente a eles e as suas cidades. E o nome daquele lugar chamou Ormã.
Ormá. Irmãos, aqui nós vemos uma passagem onde o povo escolhido de Deus estava passando por uma grande dificuldade, né? Uma dificuldade real. Eu creio que seja a pior das aflições. Eles estavam andando já há um bom tempo, perambulando por aí. E aí eles enfrentaram um inimigo. E esse inimigo levou prisioneiros. O que nós podemos transformar para os nossos dias como os parentes deles foram sequestrados. Você consegue imaginar uma aflição pior do que um parente seu ser sequestrado? Ser levado? Né? Lembrar que naquela época um prisioneiro de guerra não existia nenhum acordo mundial para que tivesse um mínimo de bons tratos, não, tá? Aqui com certeza eles não recebiam alimento, não eram bem tratados. Eles podiam fazer absolutamente o que quisesse com esses prisioneiros. E o povo de Israel sabia do sofrimento que esses prisioneiros passavam. Às vezes nós reclamamos das nossas aflições, mas eu acho que ninguém passa por uma aflição semelhante a essa aqui. E eu não me lembro de nenhum de nós ter passado. E aqui já fica a primeira questão, né, de que muitas igrejas aí fora, muitas pessoas pregam que o povo de Deus não passa por dificuldades. Que Deus não deixa você passar por nenhum... Deus não pode deixar você passar, você sofrer. E aqui Deus permitiu que o povo passasse pela maior das aflições que eles poderiam estar passando ali. Então, sim, nós podemos passar por aflições. E nós estamos chegando ao término de mais um ano, né? Começando aqui dezembro. É um mês onde a gente começa com as nossas reflexões, meditações, né? Acho que não tem ninguém aqui que não passou por pelo menos alguma aflição durante o ano inteiro. Eu olhando aqui para os irmãos, eu tô lembrando de pelo menos um pedido de oração de cada um bem... Poxa, angustiante, né? Em um ano todos nós passamos. Imagina ao longo de nossas vidas. E o que nós vemos aqui, irmãos, é que em um momento de aflição grande, como o povo aqui de Israel passou, eles lembraram de buscar a Deus. Eles pediram a Deus. A primeira coisa que eles fizeram aqui foi fazer um voto a Deus. De que eles destruiriam totalmente os inimigos, não pegariam os bens, não sequestrariam, não faziam cativeiros. Não, eles destruiriam completamente esse inimigo. Será que nós, nos grandes momentos de aflição que nós passamos, nós buscamos a Deus? Nós vamos até Deus com as nossas aflições, buscando a solução nele? Ou quando foi a última vez que nós fizemos um voto a Deus? A gente não tem esse costume, né? De fazer votos. Nem de clamar para ser mais verdadeiro, né? Às vezes nós até trazemos o pedido de oração no nosso culto, né? Aqui, ou mandamos mensagens no grupo da igreja, entramos em contato com os irmãos, pedimos oração. Mas quantas vezes nós realmente clamamos a Deus? Entregar, ficar de joelho, né?
O pastor Marcos nos trouxe 2 meditações bem focadas nisso nos últimos dias. O irmão Marildo também tem trazido mensagens às quartas-feiras, muito falando de oração também. Eu acho que não é à toa, irmãos. Eu acho que talvez Deus esteja justamente querendo falar conosco nesse sentido. Acho que nós precisamos orar, clamar a Deus de uma forma melhor do que nós temos feito. Nós sabemos que Deus tem o poder para fazer. O povo sabia que Deus tinha o poder de dar a vitória para eles na batalha, né? Por isso eles buscaram imediatamente a Deus. Eles fizeram um voto. Eles é um povo que vinha passando por uma série de coisas. Eles viveram muito ali. Eles viram o poder de Deus em várias situações. E nós também. Nós, quando passamos por aflições, ninguém duvida de que Deus possa nos dar a solução. Que Deus cuida dos nossos problemas, né? Mas, por outro lado, nós não, mesmo assim não buscamos como devia. Nós precisamos entregar as nossas aflições a Deus. E aí, irmãos, nós precisamos valorizar mais o nosso culto de oração. Eu sei que para muitos é difícil, né? Poder estar aqui. Eu sei que tem as dificuldades a mais. Mas quantos de nós, quando não podemos vir aos cultos de oração, nós tiramos um tempo para orar sobre os pedidos que estão lá? Nós não podemos vir, mas será que nós não podemos fazer esse momento de oração com Deus, de aproximação com Deus, de orar pelos nossos irmãos, pelos trabalhos missionários, pelo campo, pela nossa igreja? Será que nós não podemos fazer isso em casa? Talvez um pouquinho mais tarde, em um horário que a gente consiga. É questão de propósito, irmãos. E a gente dá desculpa para não cumprir os nossos propósitos, né? Trazendo exemplos bestas, ao longo desse ano, os irmãos sabem, já que os irmãos almoçam aqui com a gente, que eu fiz o propósito de não tomar refrigerante, certo? Estamos quase completando um ano. Eu e o Bruno sobrevivemos, o resto todos caíram, né? Lamentavelmente, hein? E eu fui muito questionado, né? Ah, mas por que você está fazendo isso? É aposta? Vocês apostaram? Não. É só para ver quem ganha? Pô, irmãos, a gente realmente não ganha nada. Assim como as meninas fizeram o ano anterior, apostaram, mas mesmo assim ninguém ganha nada, porque ninguém paga nada. Bom, foi simplesmente um propósito, né? Nós, os jovens, os meninos ali, um grupo, conversando na virada de ano, à noite, jovens, sem muito o que fazer, a gente começa a conversar e a gente fez um propósito de não tomar refrigerante. Mesmo os que depois tomaram, acredito que colheram bons frutos, né? Pelo menos diminuíram grande quantidade, melhoraram um pouco a alimentação. Foi um propósito, né? Eu tinha feito um propósito de cortar alguma coisa. É um propósito besta, porque eu cortei o refrigerante, mas eu continuo consumindo outras coisas. Mas é alguma coisa. Quando a gente está empenhado com alguma coisa, a gente faz, irmãos. Eu sei que quando eu foco em alguma coisa na minha vida, eu faço. Quando eu quero de verdade. Né? Arrumei um cachorro e eu coloquei o propósito que eu vou passear 2 vezes no dia com ele. E eu vou. Por incrível que pareça. Mas é questão de propósito. Eu faço isso porque eu gosto do cachorro. Aparentemente, eu gosto mais do cachorro do que de mim mesmo. Porque eu já coloquei o propósito de fazer atividade física várias vezes em rotina e eu nunca fiz.
Eu começo e paro, começo e paro, começo e paro. E a gente vive assim. Mas eu gosto do cachorro, então eu faço. Eu sei que faz bem pra ele. E faz bem pro meu jardim também. Mas o quanto nós gostamos da nossa vida espiritual? Quanto nós gostamos de Deus? Quanto nós gostamos de agradar a Deus? Eu gosto de agradar meu cachorro. Eu gosto de fazer as coisas que ele gosta e depois eu ver uma cara nele de felicidade por eu ter feito aquilo que ele queria. Para não falar as lambidas dele. E nós nos esquecemos que Deus se agrada quando o crente louva a Ele, quando ora a Ele, quando faz um voto a Ele. Quando foi a última vez que nós decidimos fazer algo para agradar a Deus? O povo, para fazer um voto a Deus, ele precisou estar em uma grande aflição. Será que é isso que está faltando para nós também, irmãos? A gente está em um momento de realmente uma grande dificuldade, vida ou morte, sofrimento dos nossos familiares, para a gente fazer um voto a Deus, de realmente servir a Ele da forma que a gente sabe que deve ser feito? Nós colocamos muitas vezes desculpas para não servirmos a Deus melhor. Desculpa na situação que nós nos encontramos, nas dificuldades. E esse povo podia falar: eu não posso destruir tudo, eu preciso pegar as regalias desse povo porque eu estou sofrendo no meio do deserto e eu estou precisando de recursos. Mas o povo fez um voto de destruir tudo, porque ele sabia que era o correto. Será, irmãos, que nós não estamos deixando de adorar a Deus e culpando a Deus por isso? Culpando a situação que nós nos encontramos? Nós precisamos verdadeiramente buscar servir a Deus, querer adorar a Ele e entregar nossas aflições a Ele, sabendo que Ele é poderoso para cuidar dos nossos problemas e resolver. Querer de fato fazer votos a Deus. Vamos ver aqui, irmãos, do versículo 4 a 5. Que nos dá a entender aqui no texto que é algo que aconteceu bem na sequência. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Parece o povo que acabou de fazer um voto a Deus? Não parece, né? Como rapidamente o povo se esquece das obras que Deus faz. Nesse momento era para o povo estar o quê? Adorando a Deus pela vitória que eles tinham tido. Mas não, eles estavam reclamando da situação deles. Será que nós estamos reclamando da nossa situação também, irmãos? Será que nós já esquecemos das coisas que Deus fez por nós? Será que nós não entendemos até hoje que a vida que nós vivemos é para o propósito de Deus e não para o nosso próprio propósito? Nós reclamamos porque Deus não dá aquilo que nós queremos. Mas em que momento nós estamos dando a Deus o que Ele quer?
É a questão de quem serve a quem. O povo estava querendo que Deus servisse a ele. O povo estava querendo que Deus desse um bom alimento, uma boa terra, água em abundância. Era isso que eles queriam. Será que nós estamos passando pelo mesmo, irmãos? Eles, em um momento de grande aflição, eles buscaram a Deus. E aí, num momento que eles estavam cansados, eles se esquecem de quem Deus é. Às vezes, de fato, o que falta para nós é nós passarmos por uma aflição grande e verdadeira. Talvez nós estejamos passando por esse momento que o povo de Israel estava passando. Nós estamos cansados, enjoados das coisas que nós temos. Eu estou cansado desse salão, já não é mais bom. E então, eu começo a reclamar de Deus. Versículos 6 e 7. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. É engraçado que nós sabemos quando nós estamos errados, né? O povo estava lá reclamando. A hora que vem uma coisa ruim, eles falam a primeira coisa: é porque nós pecamos. É porque nós estamos errados que está vendo isso. Ou seja, o povo sabia que era errado. E nós sabemos que é errado. Nós sabemos que muitas coisas que nós fazemos é errado. Mas nós continuamos fazendo até que, de repente, Deus mande alguma serpente picar a gente. Será que nós estamos esperando uma punição de Deus para a gente lembrar que a gente está errado? Será que a gente está testando Deus como uma criança testa até saber o limite? E é interessante aqui, irmãos, porque compara as duas passagens, como o povo agiu. Na situação anterior, logo que eles tiveram o problema, o povo fez um voto a Deus. Mas agora, o problema é que o povo estava em pecado. E o que é que o povo faz? Ô Moisés, ora aí para Deus. Ele foge da presença de Deus. Ele não quer estar na presença de Deus. Por que o povo não orou de novo a Deus e fez um novo voto? Porque ele sabia que estava errado. E nós muitas vezes sabemos que estamos errados e nós também não queremos estar na presença de Deus. Será que nós estamos deixando de meditar na palavra de Deus? Será que nós estamos deixando de orar a Deus porque nós sabemos que estamos errados? Eu prefiro não estar na presença de Deus. Mais uma vez aqui, né? Exemplo do meu cachorro. Quando meu cachorro faz algo errado, ele abaixa a cabeça e fica olhando para o lado. Ele foge da minha presença. Essa semana ele aprontou de novo. E ele não queria nem ir lá para fora, porque a arte dele estava lá fora, ele não queria que eu visse. Nós estamos fazendo a mesma coisa com Deus. Nós não queremos mostrar nossas vidas a Deus. O hino, o som da meu Deus é bonito, né? Mas ninguém quer. Ninguém quer Deus vendo os seus erros, os seus pecados. Na hora, talvez, de louvar a Deus, de cantar aqui, você canta. Olha, vamos cantar bonito. Olha, Deus, como eu estou te louvando, como eu estou cantando. Né?
Estou saindo domingo de manhã para ir ao culto, com uma Bíblia embaixo do braço. Olha, Deus, como estou indo. Bonitinho para a igreja, hein? Mas nós não estamos nos mostrando verdadeiramente para Deus, muitas vezes. E isso faz parte do homem. Nós podemos ver, desde Adão e Eva, que quando o homem está em pecado, ele foge da presença de Deus. Mas é necessário confessar os nossos pecados a Deus. E isso o Evangelho nos mostra diversas vezes. A necessidade do pecador confessar os seus pecados. Mas o fato é que Moisés orou a Deus. Mesmo assim, Moisés intercedeu pelo povo. E olha que o povo estava reclamando dele, né? Versículo 8 e 9. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando este olhava para a serpente de metal, vivia. Então, primeira coisa que nós vemos, Deus dá o problema, mas Deus dá a solução para o povo. Não tem nenhuma angústia que o mundo pode nos causar que Deus não pode nos dar a solução, que Deus possa nos dar o refrigério para ele. É necessário confiar em Deus. Deus poderia aqui, neste momento, ter ensinado o povo de Israel a fazer um antídoto para o veneno da serpente, como nós temos hoje em dia, né? Hoje em dia nós somos picados por uma serpente. Basta você conseguir chegar em algum lugar de atendimento a tempo, né? E saber qual foi a cobra que te picou. Eles têm antídoto, baseado no veneno daquela serpente. Mas Deus preferiu fazer de outra forma, porque ele quis mostrar o poder dele para salvar, né? Fazendo aqui, inclusive, uma figura da própria salvação do crente. A salvação eterna. Mas em todos os casos, de qualquer problema que nós estejamos passando, inclusive a salvação de nossas almas, mas também a solução de nossos problemas, é necessário olhar para Deus. Olhar para o alto, como estava aqui a haste, né? Deus preferiu mostrar que a salvação era única e exclusivamente pelo poder dele. Não fez uso de ciência nenhuma. Eu quero ver um cientista explicar como você olhar para uma cobra de bronze no alto faz você não morrer do veneno daquela serpente. Não tem. Porque Deus queria mostrar a total dependência dele. Será que nós estamos olhando para o alto nos nossos problemas? Ou será que nós estamos buscando a vacina? Buscando uma salvação puramente pela ciência? Será que nós estamos tentando lutar contra os nossos pecados, né? Por que o povo não saiu tentando matar a cobra loucamente aqui? Uma hora a gente termina de matar essas cobras. Porque não é assim. Eles dependeram totalmente de Deus para a solução dos problemas deles. Então, irmãos, nós temos olhado para o alto na nossa aflição? Fica a primeira pergunta. Temos feito voto a Deus? Um voto com um propósito verdadeiro? Não um voto de não tomar refrigerante. Eu estou falando de um voto a Deus.
Será que nós temos reclamado daquilo que Deus nos dá? Dos planos de Deus? O caminho que Deus escolheu para nós? Às vezes pode ser necessário que nós caminhemos um longo período no deserto nas nossas vidas, para chegar aonde Deus quer. E se nós temos feito votos a Deus, será que nós estamos cumprindo? Convidar os irmãos a abrirem em Jó, capítulo 42, para nós encerrarmos. Jó 42, versículo 1 a 6. Essa é uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia. Os versículos. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. O propósito de Deus era que o povo ficasse no deserto até chegar no lugar em que ele queria. Quem é este que, sem conhecimento, encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Quantas vezes nós reclamamos, irmãos, das coisas de Deus porque nós não entendemos o que Deus está querendo para nossas vidas? Nós reclamamos sem saber do que estamos falando. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A necessidade do crente se arrepender dos seus erros, de reclamar de Deus, de viver errado, de viver em pecado, de questionar a Deus. Será que nós estamos questionando a Deus nas nossas vidas? Sem saber do que nós estamos falando? Irmãos, eu espero que a meditação seja boa para nossa reflexão, de nossas vidas, para que nós adoremos a Deus de uma forma melhor. E fica o convite aos irmãos de nesse ano, nós temos um mês para pensar direito no voto que você vai fazer para a virada de ano. E fazer um voto bem feito a Deus. E que os irmãos possam cumprir esse voto a Deus. Amém?